Prosseguindo com o nosso conteúdo de perícia, né, nós estamos falando sobre os procedimentos de perícia judicial e, como eu já disse, são 98% do trabalho do perito contábil é relacionado à atividade judicial, seja como perito juiz, perito oficial ou como assistente técnico. Tratando aqui do perito do juízo, a partir do momento em que ele é intimado para início da perícia, significa que ele já apresentou o seu orçamento concordando, aceitando o munus, né? A parte fez o depósito, caso tenha sido requerido o depósito inicial, e, no caso da perícia que for gratuita, ele já começa o seu trabalho para depois receber do Estado o valor que lhe é devido. Tudo bem. Ele recebe a intimação via e-mail ou via oficial de justiça, e vai buscar o processo, caso o processo não seja eletrônico, evidentemente. Se for eletrônico, ele vai ter acesso. Atualmente, a maioria dos processos na vara civil aqui do Espírito Santo ainda são processos físicos, né? Processo físico, eu tive a oportunidade de mostrar para vocês aí, numa aula conectada, como é que é a cara do processo civil, né? Esse processo civil, processo físico, é um conjunto de documentos e vão formando pastas. Essas pastas são, às vezes, muitas. Muito bem. Buscado esse processo, faz parte do trabalho dele, buscar esse processo, ele vai iniciar os seus procedimentos de análise, de exame dos documentos que estão ali, a releitura de todo o processo, mas imediatamente também ele vai comunicar as partes da data em que ele vai iniciar efetivamente a perícia. Essa comunicação é feita no próprio processo, através de uma petição que o perito faz ao juiz. O juiz mesmo vai se incumbir de intimar as partes para a data de início da perícia, onde elas vão poder estar presentes, né, para fazer as suas ponderações e estar traçando, vendo com o perito como é que ele vai executar esse trabalho. E, às vezes, o próprio perito tem interesse por essa coisa para esclarecer dúvida. Mas o importante é que ele comunique, através de petição, a data efetiva da perícia, e que, a partir dessa data, é que vai começar a contar o prazo definido pelo juiz como o prazo para a execução do trabalho pericial. Mas ele, evidentemente, como eu disse, já iniciou os seus procedimentos, com exame, releitura, cálculos que deve ser feito, né? Vai avaliar documentos fiscais ou qualquer outro documento que tiver ali nos autos disponíveis. Caso não tenha os documentos todos que ele necessita nos autos, nessa própria intimação que ele fez aqui para comunicar a data de início de perícia, ele vai requerer a parte que apresente os documentos que faltam exatamente nessa data de início de perícia. Caso esses documentos sejam apresentados e uma das partes não esteja presente, ele vai comunicar a todas as partes que aqueles documentos que ele conseguiu estão disponibilizados para que os assistentes técnicos possam examiná-los também. Mas, muitas vezes, o perito consegue esses documentos de outras fontes. De qualquer forma, qualquer documento que o perito tiver e ele for utilizar, ele deve comunicar a parte da utilização desse e da disponibilidade desse documento para que a outra parte possa examiná-lo perfeitamente. Caso ele não encontre ou não receba esses documentos da parte que foi intimada a apresentar, isso pode acontecer muitas vezes, ele vai informar o juiz através de uma nova petição que ele não tem condição de continuar o trabalho pericial, ou que ele vai continuar o trabalho pericial apesar da ausência daquele documento que ele solicitou, o que pode dificultar o trabalho, às vezes inviabilizar o trabalho, às vezes prejudicar qualquer uma das partes. Perfeito? Mas essa é a informação de um fluxo de início do trabalho pericial, o qual vai dar a sequência aqui com os slides que eu vou apresentar, como é que se dá a execução. Ok? Para isso a gente vai dar uma interrompida aqui para depois projetar alguns slides. Ok, retomando, vamos dividir a tela e estar buscando alguns slides para a gente poder estar aprimorando aqui o nosso conteúdo. Olha só, essa aqui é o mesmo fluxograma que eu apresentei para vocês, né? Início do processo, estamos aqui, vamos executar, recebemos os documentos, vamos fazer o nosso trabalho. Veja, esse processo físico, ele contém todas as petições, informações que as partes deram, e principalmente contém documentos que comprovam as afirmações das partes, de forma que esses documentos são documentos preciosos tanto para o processo e muito preciosos para cada uma das partes. Por isso, o perito deve ter o máximo de cuidado, zelar pelo processo físico sob sua guarda, porque isso é de extrema relevância, não pode perder esse documento de forma alguma, sob pena de comprometer todo o processo judicial e, inclusive, ser taxado de
dolo ou má-fé na perda desses documentos, né? Todos esses documentos que são solicitados, né, ou diligências que vão ser feitas, vai ter que ir até tal lugar, fazer esse exame, fazer essa vistoria, fazer essa investigação. Qualquer solicitação de documento ou termo de diligência deve ser escrito e formalizado, ou através, né, da própria petição no juízo, olha, eu vou precisar desse documento, a parte não está me entregando, ou naquela petição de início de perícia, olha, eu vou começar a perícia desse dia, preciso daquele documento. Se for qualquer contato com as partes, deve ser formalizado absolutamente, né? E qualquer diligência deve ser mantida registro formal. Diligência, então, são qualquer ato que o perito pratica pela busca de documento, coisa, dados, informação, ir ao local, pedir documentos, receber documentos, qualquer uma dessas situações são chamadas de termos de diligência, né? Esses termos de diligência tem lá na norma brasileira de contabilidade sobre perícia, tem lá modelos bastante profícuos para você poder, no caso necessário, estar preenchendo. De qualquer forma, são dados importantes: a data, a hora, o local, o nome das pessoas, documentos, coisas historiadas, examinadas ou arrecadados. Você deve tirar foto, tirar cópias, publicar os documentos que você pegou ou tirou cópia, publicar os originais, qualquer outro documento, qualquer outro procedimento possível para comprovar que você fez aquele trabalho, que você vistoriou aquele documento, que você vistoriou aquela coisa, aquela máquina, aquele equipamento, qualquer coisa, aquela pessoa, você deve ter devidamente documentado como foi o processo, ok? Enfim, isso tudo, né, vai ser necessário para você fazer o seu laudo, documentar o seu laudo muito claramente. Então, ele deve estar totalmente documentado, perfeito? Enfim, essa documentação é necessária para que você possa fazer prova de todas as conclusões, porque as conclusões do laudo pericial, em hipótese alguma, são opiniões. A conclusão do laudo pericial deve ser totalmente documentada, provada, comprovada, ok? Então, esse é basicamente o trabalho iniciado da perícia judicial. Muito bem. Na sequência, nós vamos repetir o que a gente já falou, né? Que é o que é o laudo pericial. Laudo pericial é um documento escrito de forma abrangente, contendo de forma exatamente, de forma mais abrangente, de forma mais sucinta, qual o objeto da perícia, qual o conteúdo da perícia, com resumo do laudo, tá certo? E, efetivamente, com todos os detalhes, o que está sendo discutido no processo e como é que foi buscado os elementos que o perito utilizou para fazer a prova e, com detalhes, a conclusão do trabalho. Não é isso? O perito, ao final, deve consignar de forma clara e precisa as suas conclusões, né? Isso aqui é um resumo do que a gente já falou sobre laudo pericial. Agora, uma coisa que a gente não mencionou, agora a gente vai entrar no detalhe, é exatamente o que é o que deve conter no laudo, tá? O que deve conter no laudo? Identificação das partes do processo. Então, vocês viram lá um cabeçalho na própria petição de apresentação do orçamento, você coloca qual a vara responsável pelo processo, que está julgando o processo, né? Qual o requerente, o requerido no processo, né? Aí você vai fazer de forma abrangente, isso aqui é uma síntese do objeto da perícia. O Estado autuou a empresa por conta de aproveitamento de créditos indevidos de ICMS. O requerente, que é a empresa tal, né, CNPJ tal, argumenta que esse crédito é devido por causa disso, disso ou daquilo. Muito bem. Esse aqui depois você começa com o resumo dos autos. Olha só, a empresa foi autuada na data tal, por causa disso. Mais ou menos você vai fazer um resumo de toda a situação do laudo. Mas aí o Estado argumentou isso, o contribuinte argumentou aquilo. Um resumo do que está acontecendo nos autos. Aí depois você vai colocar qual a metodologia que você vai... eu vou fazer um exame de todas as notas fiscais, vou fazer um exame da legislação e vou confrontar se esses créditos ICMS podem ou não ser usados e vou ver nos livros fiscais se esses créditos foram usados
tempestivamente, ou seja, no momento certo, da forma certa, se for usado lá o livro SIAP, se a empresa aproveitou o crédito na proporção de 1,48 avos, enfim, todos os procedimentos que você vai fazer que se envolvem em livros fiscais, se envolvem em livros contábeis, quais os procedimentos de livro contábil, com detalhes, tá certo? Relato das diligências. Tivemos um início de perícia no dia tal, com a presença de fulano, com a presença de ciclano. Você vai transcrever aí os quesitos e vai começar a formular as respostas. Então, depois de feito a síntese do objeto de perícia, o resumo dos autos, explicado como é que você vai fazer as suas metodologias, em quais metodologias que você vai utilizar, e como é que você fez para conseguir os documentos que você não tinha, ou quando foram as reuniões, você vai, então agora vamos responder os quesitos das partes, porque eu já disse como é que eu vou fazer o meu trabalho e qual é o meu trabalho. Aí você vai, então, transcrever os quesitos, ou seja, escrever de novo o que as partes te perguntaram. E aí você vai, abaixo de cada quesito, colocar as suas respostas. Cuidado, todas as respostas têm que ser devidamente comprovadas. Então, examinei a nota fiscal de compra dos bens que a parte utilizou o crédito ICMS. As notas fiscais são número tal, que estão nos arquivos de fulano ou que estão nos arquivos em cópia com o perito ou que estão anexas a esse laudo, tá certo? De qualquer forma, qualquer coisa tem que ser comprovada. Não vou anexar livro diário, perfeitamente, mas os livros diários estão em poder do perito ou estão em poder da empresa que o cedeu para exame e foram os livros tal, registrado na junta comercial, ou registrado no Estado, ou é uma escrituração fiscal digital, com essa aqui esse tag aqui que determina que exatamente foi transmitido em tal dia, tal, enfim, é o protocolo certinho. Então, transcrição dos quesitos de resposta para o parecer técnico contábil, não houver divergência de resposta formulada pelo perito do juiz e o parecer. Então, muitas vezes, estão fazendo em conjunto o trabalho com o assistente técnico discorda e já apresenta para você a sua discordância antes de você protocolar. Então, se você não chega num acordo, o perito do juiz não chega com um acordo com o assistente técnico, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar por escrito quais são as divergências, né? Por que você não concorda? Então, respectivas respostas para o parecer técnico onde houver divergências. No mais das vezes, acontece depois. Você apresenta o laudo, depois o assistente técnico, intimado pelo juiz, vai dizer se concorda ou não, aí o juiz vai mandar você responder ao assistente técnico ou esclarecer, ou concordar, ou esclarecer por que você diverge do assistente técnico. Você vai apresentar, então, depois da resposta dos quesitos, se for o caso da resposta às divergências do assistente técnico, a sua conclusão. Eu concluo que o crédito ICMS pode ser aproveitado porque o crédito veio de compras efetivamente feitas de equipamentos e bens que foram utilizados no processo produtivo da empresa, no período tal a tal. A empresa utilizou da proporção de 1,48 avos por mês para tomar o crédito ICMS, cumpriu todas as exigências legais, e eu concluo, então, que o crédito é válido e coloca lá as informações que forem necessárias para justificar aquela conclusão sua, todas comprovadamente e referenciando seus quesitos, porque, com certeza, as partes perguntaram coisas que vão fazer você, através do exame, para chegar nas respostas, dos procedimentos necessários para chegar à resposta dos quesitos, levaram você a essa conclusão. Então, você pode concluir se referindo ao quesito tal. No quesito tal, conforme perguntado pelo requerente, foi avaliado que as notas fiscais efetivamente estão escrituradas como compra de bens, contabilizados como imobilizado. Então, assim vai sucessivamente. Você vai fazer um termo de encerramento, constando a relação dos documentos anexos e dos apêndices, e vai assinar. É importante assinar. Se não assinar, o juiz pode devolver todo o laudo para você não fazer de novo, mas você tem que protocolar outra vez. Aí você vai gastar um tempo desnecessário, uma perda de tempo para o processo, para a justiça e para você também, que vai atrasar o seu recebimento de honorário. Certo? Então, é isso aí. O laudo vai ter que constar isso aí. Aqui, a terminologia é uma questão importante, é sempre alvo de questões aí
de exame do CRC, então a terminologia empregada pelo perito deve ser bastante conhecida, porque você vai estar escrevendo isso no laudo a todo momento. Forma circunstanciada, redação pormenorizada, minuciosa, efetuada com cautela e detalhamento em relação ao procedimento. Então, forma circunstanciada. O laudo deve ser feito de forma circunstanciada, forma pormenorizada, detalhada em relação aos procedimentos e ao resultado do laudo. Síntese do objeto da perícia, relato de forma que resulte em uma leitura compreensível dos fatos relatados sobre as questões básicas. Diligência, todos os atos adotados pelo perito na busca de documentos, coisas, dados e informações, conforme a gente já disse. Critério, a faculdade que tem o perito de distinguir como proceder em torno dos fatos alegados, não é isso? Então, os procedimentos vão ser planejados pelo perito e o critério de planejamento, o critério que vai ser empregado pelo perito é uma faculdade que o perito tem, porque esse é um trabalho pessoal, o outro perito pode fazer de outra forma, mas você, como perito, vai escolher qual o critério que você vai adotar, que vai definir qual a metodologia, que é o conjunto de meios disponível conveniente para alcançar o resultado da perícia. Se eu vou fazer exame, investigação, se eu vou fazer mensuração, então, são, conforme os critérios que você adotar, é as metodologias que você vai empregar. Não é isso? A conclusão do laudo pericial é a quantificação quando possível. Veja bem, o contador trabalha com dados qualitativos, mas especialmente com dados quantitativos. Tá certo? Ele pode utilizar o crédito ICM no valor de tal, que ele adquiriu na data tal, com as compras de mercadoria de valor tal, que vieram com crédito ICMS de tantos por cento, que gerou um valor de crédito de X reais, que ele apropriou no livro SIAP no mês tal e apropriou pelo total, mas ele foi utilizando o crédito no valor tal, no mês tal, tal no mês tal, tudo datado, quantificado, especificado. A conclusão é a quantificação do valor da demanda, devendo reportar seus demonstrativos apresentados no corpo do laudo e do parecer ou em outros documentos qualquer. Né? É na conclusão que o perito registrará outras informações que não constaram na licitação. Pois bem, evidentemente, se você, através dos quesitos, chegou à conclusão e não precisa de outras informações, tudo bem, no laudo você vai reportar esse quesito. Mas, caso necessário, você encontrou que as partes não perguntaram, então, se esse bem foi utilizado efetivamente na operação da firma, né, da empresa, comprou um bem para imobilizado, tudo bem. Às vezes não perguntou se foi escriturado como imobilizado. Então, você investigou, não. Você viu na contabilidade, está lá na conta imobilizada X ou Y. Você vai, não tem um quesito perguntando isso, mas você vai reportar. Conforme os exames que fiz na contabilidade, verifiquei que as compras dos bens tal, 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 estão escriturados no livro diário, na data tal, pelo valor de tal, entendeu? Então, os quesitos, às vezes o cara vai, né, a parte vai perguntar. Essas compras de imobilizado que pretende utilizar o crédito estão escriturados na contabilidade da empresa? Tudo bem, quando você disser, não, verifiquei que está lá, então é realmente um bem imobilizado, foi comprado para tal. Aí você pode questionar, mas esses bens estão escriturados, imobilizados, são bens de uso da empresa? Você pode ir lá fazer um exame. Então, você vai fazer uma diligência e vai lá, você vai fazer uma vistoria nesses bens para ver se realmente eles estão em uso na atividade da empresa. Se eles estão em uso, você fez uma vistoria nas instalações, ninguém perguntou, mas você vai se reportar isso. Olha, nas conclusões, eu verifiquei que está contabilizado, que foi comprado, e fui à empresa e verifiquei que esses bens estão sendo utilizados na produção. Então, na conclusão, você utilizou do seu critério de vistoria visual. Você foi lá, tirou fotos, se documentou. Isso vai constar na sua conclusão. Certo? Então, são por aí as informações que devem constar, né, no laudo pericial. Os peritos devem, na conclusão do laudo, considerar as formas explicitadas no seguinte: omissão de fatos. O perito não pode omitir nenhum fato relevante. Olha, eu fui lá, verifiquei que o bem está imobilizado, mas não encontrei nenhuma máquina. A conclusão com quantificação de valores é viável no caso de apuração de haveres, apuração de sentença, inclusive processo trabalhista, resolução de sociedade, avaliação patrimonial, entre outros. Então, a quantificação é muito relevante para o trabalho do perito contábil. Muitas vezes o perito fica
argumentando sem dados numéricos, isso contradiz, às vezes, o próprio trabalho, né? Muitas vezes o trabalho do perito pode chegar a uma conclusão de que nenhuma das partes está certa, há um meio do caminho, né? Então, esse meio do caminho deve ser apresentado. Ou, caso o perito verifique que existe uma outra possibilidade, né, que está relacionada às causas das partes, ele deve também fazer esses cálculos. Bom, no meu entender, ele poderia ter aproveitado esse crédito de ICMS de parte dessa mercadoria, que foi aquela que eu encontrei lá em loco, operando na firma. Então, se, apesar de eu não ter verificado a possibilidade, não ter encontrado essas máquinas lá, porque elas já se perderam no tempo, porque se já desgastaram, ou até porque foram sucateadas, né, por qualquer motivo, perderam a sua própria utilidade, o prazo de vida útil. Então, caso a parte entenda que eu não posso, não pode ser aceito o crédito mobilizado sobre equipamentos que não foram localizados nas instalações do requerente, então o valor do crédito mobilizado que ele poderia usar, crédito ICMS que ele poderia usar como compensação nas suas operações, seria tanto. Mas, caso todo o equipamento que ele comprou possa ser considerado como bem imobilizado, apesar de eu não ter localizado eles em uso, o valor é tanto. Então, você apresentou alternativas, tá certo? E a conclusão pode reportar-se a respostas apresentadas nos quesitos, como eu já disse, né? A conclusão pode ser simplesmente elucidativa quando o objeto da perícia não envolver necessariamente quantificação dos valores. Isso é muito difícil de acontecer na perícia contábil, porque a perícia contábil ela está relacionada à questão patrimonial, certo? Questão patrimonial. Pode até haver uma questão ou outra que está relacionada à legislação, e aí você não tem como quantificar a legislação. Mas muitas vezes a legislação é que vai determinar qual o valor que vai ser possível de ser validado. Ninguém vai para a justiça se não tem um valor por conta do que está sendo proposto ali, né? Eu quero o meu direito geralmente está ligado a um valor que eu tenho a receber ou que alguém está querendo que eu pague, eu acho que não é devido. Então, pode haver uma conclusão elucidativa em alguma situação, né? Deve ter, eu não conheço ainda, mas se acontecer o caso, é possível, é previsto na regra contábil. Então, sobre esse conteúdo, é esse. No mais, a gente vai fazer na aula, vai falar na aula conectada. Ok? Obrigado, boa tarde. Bom dia, para quem é de boa noite, boa noite. Vamos ficar por aqui. Um abraço. Obrigado a todos pela atenção.